Vamos sentar, né? Estamos naquela série de meditação da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então abra aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, né? Abra sua Bíblia. E nós vamos ler do versículo 14 até o 17. Então, em todas as cartas de Paulo sempre tem assuntos parecidos, umas com as outras. E nós já falamos nisso, que vamos falar hoje nessa própria carta, mas vamos repetir, para que fique bem claro no nosso coração. A verdade da palavra de Deus é por repetição, você tem que insistir naquilo, insistir, até que aquilo se abra dentro de você e se torne uma coisa viva, real no teu coração, né? Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Agora a tônica desses 4 versículos. E assim, se alguém está em Cristo, preste bem atenção, está claro aqui. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou uma nova criação. As coisas antigas, outra tradução, as coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas, ou eis que tudo se fez novo. Então nós vamos trabalhar nisso. Aquele que está em Cristo é o quê? É uma nova criação, uma nova criatura. Então todas as coisas passadas, as coisas, que são as coisas velhas que ele fala? São as coisas passadas, as coisas velhas já se passaram. Se no passado eu fui escravizado, cego, eu tive vícios, eu desobedeci a Deus, as coisas velhas se passaram, eu não sou mais isso, eu estou numa outra dimensão, agora que conheço Jesus Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ou se fizeram novas, né? Então agora, o que é estar em Cristo? É isso que nós precisamos entender. Porque nós vemos tanta afirmação de Paulo, olha, não há mais condenação para quem? Para aquele que está em Cristo, né? E ele afirma tantas coisas, estar em Cristo, é estar em Cristo. Efésios 1:3, nós vamos ler isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo. Então nós vamos descobrir esse em Cristo, muitas vezes no Novo Testamento. Mas o que é estar em Cristo? Né? Então vamos recapitular algumas coisas. Vamos lá para o Velho Testamento. Vamos lá abrir lá em Gênesis capítulo 6. Só para mim explicar rapidamente, pegar uma ilustração lá do tempo de Noé e para explicar o que é estar em Cristo. Então, em Gênesis 6, eu quero ler alguns versículos, eu vou falando para você. Versículo 3. Vamos ler o 1 também. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Vem dos filhos de Deus, as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Por quê? Porque este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que
estava corrompida, porque todo ser vivente, olha, repare bem, viu Deus a terra, eis que estava corrompida. Por quê? Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolver dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos, calafitarás com betume, por fora por dentro. E deu as medidas e as coordenadas para Noé fazer a arca. Então veja bem, naquele tempo a terra já estava corrompida, todo ser vivente, tudo que tinha vida havia corrompido o seu caminho. Então quando Adão pecou, né, a Bíblia diz o quê? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, ele abriu um caminho para essa coisa chamada pecado entrar no mundo. O que é o pecado? O pecado não é eu só cometer um erro fora. O pecado é um sistema de corrupção, é um vírus, né? Só para você entender isso, que entrou na humanidade e perverteu toda a criação. Destruiu o ser humano, a mente do ser humano, o homem morre por dentro. Destruiu a alma do homem, o corpo do homem tem a morte nele, porque ele vai morrer. Afetou todo ser vivente, desde os animais até os peixes, tudo que você pode imaginar. Estragou o planeta. É que nem você jogar uma soda cáustica num produto e essa soda entrar ali, corroer o produto e destruí-lo todo. Então é por isso que o homem é pecador, porque ele é estragado, ele é destruído. A raça humana está destruída, o planeta está corrompido. Então quando você vê esse monte de coisas erradas, de corrupção no governo, de homicídios, suicídios, você vai entender, isso é o pecado. É um sistema de destruição, porque o homem é assim, então ele pratica coisas erradas. Porque o potencial para o mal está dentro do coração do homem. Então nesse tempo aqui a terra estava cheia de violência. Todo ser vivente havia corrompido seu caminho. Deus vai liquidar com toda aquela geração. Mas tinha um no meio daqueles lá que era Noé. Então Deus chama Noé, dá uma obra para ele. Veja bem, não foi Noé que elaborou, que iria construir uma arca. Foi Deus que o chamou. Ele deu um trabalho e determinou como seria feito. Isso é o que, não é? Você vai fazer uma arca, Deus deu a medida da arca, e quando toda a arca estivesse pronta, o que iria acontecer? Viria um casal de cada animais, de aves, de tudo, iriam entrar na arca. Quando a porta se fechasse, viria o dilúvio e destruiria toda aquela geração, né? Então você vê Noé construindo a arca, demorou bastante tempo, mas quando eles entraram na arca e a porta se fechou, o que aconteceu? Veio o juízo e pegou a todos. Então veio aquela condenação de Deus sobre toda aquela geração. Começou a chover e inundar tudo, eles começaram a morrer. Mas quem estava dentro da arca estava guardado pelo poder de Deus. Tudo estava caindo e desmoronando ao redor. Mas quem estava dentro da arca, nenhum mal podia tocar em quem estava dentro da arca. E o diabo estava naquele tempo na terra? Estava. Nem o diabo podia tocar em quem estava dentro da arca. Por quê? Porque a arca era um projeto de Deus, era um plano de Deus. E Deus guardava a arca e quem estava dentro dela. Nada podia desfazer aquela arca. Então veio a condenação, destruiu toda aquela geração, encheu o planeta de água, inundou tudo. Mas aquela pequena arca no meio desse enorme planeta que nós vivemos, aquilo foi guardado pelo poder de Deus. E quem estava dentro da arca não sofreu a condenação, não podia ser tocado pelo mal. E se o diabo quisesse fazer alguma coisa com quem estava dentro da arca, não tinha poder. Por quê? Porque a arca era um projeto de Deus e guardava quem estava dentro dela. Então, isso é a ilustração que eu quero dar para você. Isso é estar em Cristo. Você tem que entender. Ser uma pessoa salva, um crente salvo, não é pouca coisa. As pessoas pensam que, bom, agora eu sou de Deus, eu sou salvo, né? Mas cuidado com os demônios. Tem demônio o dia inteiro me perseguindo na minha casa, o dia inteiro, né? O mal, parece que o mal tem mais força que Jesus Cristo.
As pessoas vivem com medo de macumba, olho gordo, inveja, feitiçaria, e são tudo supersticiosos. Parece que 50% do poder é do diabo e 50% é de Jesus. E o diabo está tirando um braço de ferro com Jesus, Jesus está perdendo no braço de ferro. Mas Deus é grande, é muito maior. O diabo, vou repetir isso de novo, foi um querubim feito por Deus. Ele não era diabo, ele era um querubim da guarda. Até que um dia, depois você vê isso biblicamente, ele tentou ser igual a Deus e ocupar o lugar de Deus. É aí que ele se tornou o diabo. A mente desse querubim foi feita por Deus. Ele foi feito por Deus. Então Deus conhece até a mente, os desígnios do coração dele. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Quando ele se tornou o diabo, ele caiu debaixo de maldição. Quem trouxe isso sobre ele foi Deus. Deus é muito maior, Jesus é muito maior do que qualquer força do mal. Então quem estava dentro da arca não podia ser tocado porque era projeto de Deus. Então o que é estar em Cristo? Cristo é a nossa arca. Você é um salvo de verdade, creu de todo o coração. Então essa salvação em Cristo não é uma coisinha pequena que Deus me salve e me larga assim e fala assim, ó, agora se vira, hein? Então as pessoas pensam que salvação é isso. Eu criei em Jesus Cristo e me entreguei para Ele, agora Deus me salvou e fala assim, se virem, se não dá na linha. Não, quando eu passo a ser uma pessoa salva, eu sou posto em Cristo. Eu entro na arca, numa nova dimensão de vida. Eu passo a fazer parte do projeto de salvação de Deus. Cristo agora é a nossa arca no Novo Testamento. No Velho Testamento foi uma coisa de madeira feita por Noé. Mas no Novo Testamento, quando Cristo vem ao mundo, morre na cruz, ressuscita, Ele é nossa arca de segurança, onde nós vamos estar. Então quando uma pessoa crê em Jesus Cristo de todo o coração, Deus pega essa pessoa, é feita pelo poder de Deus um filho, sim ou não? E Deus pega esse filho salvo e põe em Cristo, na arca. E está guardado ali dentro. Todos nós estamos dentro da arca, nós estamos em Cristo. E ainda que o mundo esteja sendo condenado em volta, a arca não foi tocada por nenhum mal. Então nós estamos na arca, a nossa arca é Cristo. Estamos no meio de toda essa coisa horrível que você está vendo. Mas nós estamos em Cristo, guardados pelo poder de Deus, seguros nessa salvação. Quem cuidou deles ali na arca para que nada acontecesse? O próprio Deus. E se o diabo criasse uma estratégia para tocar em quem estava dentro da arca? Não tinha poder para isso. Não tinha autoridade para isso, porque aquilo era um projeto de Deus. Então nós fomos postos em Cristo. Por isso que o Novo Testamento, nas cartas de Paulo, está recheado disso. Ali em Cristo é isso. Em Cristo é aquilo. Cristo é a nossa arca. Uma coisa invisível, mas é real. Então em Cristo não há condenação. Em Cristo eu sou uma nova criatura, né? Eu sou abençoado em Cristo com todas as bênçãos espirituais, né? Eu tenho a vida eterna, e a vida eterna está em Cristo. Tudo em Cristo. Paulo, Deus vai ligando todas as coisas na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é a nossa arca e nós estamos ali dentro dela. O crente tem que acreditar no poder do Evangelho. Não é possível. Então nós estamos em Cristo. Você está em Cristo, nasceu de novo, é salvo. Você foi posto em Cristo, você está em Cristo. Agora você está dentro do projeto de salvação de Deus. Você é uma pessoa muito conhecida por Deus, guardada por Deus. E ali onde você está, ninguém pode te tocar. Você tem que acreditar. Pastor, e os meus defeitos? Mesmo com os seus defeitos, você está... Noé tinha algum defeito? Estava cheio, e os filhos dele? Estava cheio de defeitos. Mas foram tocados porque eles tinham defeito? Não, porque eles eram projetos de Deus, guardados pelo poder de Deus. Então nós temos que acreditar nessa grandeza do poder de Deus a nosso favor. Nós estamos em Cristo. Então ele fala, se alguém está em Cristo é o que? Uma nova criação, uma nova criatura, um ser novo, tem uma nova vida. As coisas velhas, tudo se passou e tudo se fez novo. Está entendendo o que é estar em Cristo? Então vamos recapitular. Aquele dia que eu acreditei em Jesus com todo o meu coração.
A Bíblia diz o que? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu creio de todo o coração em Jesus Cristo, eu recebi, Deus deu-me o poder de ser feito filho de Deus. Você a ser feito filho de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas eles nasceram de Deus. É o novo nascimento. Então, a partir desse momento que eu fui salvo, me tornei um filho, Deus agora me liberta e me põe em Cristo, nesse sistema, nessa área. E agora todos os cuidados de Deus estão sobre os seus filhos, que somos nós. E Deus conhece a nossa incapacidade, os nossos defeitos. Deus conhece os pensamentos errados que passam na nossa cabeça, as pessoas não conhecem. Deus conhece as intenções erradas que a gente tem no coração, mas isso não anula a nossa filiação e nem me tira da arca, porque Deus sabe que eu sou defeituoso. Às vezes a gente vê a igreja querendo uma perfeição que crente nenhum consegue alcançar, uma santidade que homem nenhum consegue alcançar, a não ser Jesus Cristo. Se não alcança aquilo, você acha que está debaixo de condenação. Então nós nascemos de novo, fomos postos ali, estamos em Cristo. Nós estamos nessa situação. A igreja não é um monte de gente acuada, amedrontada, desesperada. Ai, Senhor, socorro, né? Não, é a nova criação. Deus, a primeira criação falhou, se tornou pecadora. Mas agora Deus vem em Cristo levantar uma nova criação no espírito das pessoas que acreditam. Então nós somos postos em Cristo e nós estamos em Cristo agora. Você tem que acreditar nisso, não é? É o que a Bíblia diz. Pastor, eu não estou sentindo isso, mas fé não é sentir. A gente vê um monte de gente atrás de emoção. Onde está escrito que a fé é a certeza das coisas que eu sinto? Não está escrito isso. Então eu senti de Deus, não senti não é de Deus. Onde está escrito isso? Fé é convicção das coisas que eu não vejo, né? Como é que é? É a certeza das... Eu esqueci agora, tem isso de cor. Ora, a fé... Não, vou ler, vai. Eu decorei isso, agora então, vamos lá. Hebreus 11:1. A certeza das coisas que eu espero, né? E convicção dos fatos que não se vê. Mas vamos ler o que está escrito. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Repare bem que ele não está dizendo que tem alguma emoção nisso. É certeza das coisas que eu espero e uma convicção lá no espírito. Não é uma emoção de fatos que eu não vejo. Isso é fé. Então às vezes a gente não sente que é isso, mas é porque está escrito. Se está escrito é verdade. O que eu sinto não importa. O que importa, está escrito, tem a garantia de Deus. Então nós estamos em Cristo. Então vamos trabalhar agora na palavra de Deus vários versículos para a gente. Vamos ver o que Paulo fala ali em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, Paulo vai mostrar o que é que gera uma pessoa em Cristo. Então ele fala a partir do versículo 14. Não vos escrevo, 1 Coríntios 4, 14 e 15. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Pois eu, pelo Evangelho, olha, pelo Evangelho, o que aconteceu? Eu vos gerei em Cristo. Então, o que é que me introduz? O que é o Evangelho? A primeira coisa do Evangelho é isso. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, que nem Paulo disse, dos quais eu sou o principal. Então, o coração do Evangelho é isso. Por que Jesus veio ao mundo? Ele veio para todo aquele que acreditar nele não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus não veio aqui no mundo para mim só trocar de carro, ter uma casa nova, arrumar um dinheiro, arrumar um emprego, né, dar a volta por cima, sair do vermelho. Isso não é o Evangelho. Porque Deus se fez carne, porque Deus assumiu um corpo humano e veio a esse mundo para ir para a cruz. Por quê? Qual a razão? Deus amou o mundo, o pecador, de tal maneira que deu seu filho. Para quê?
para aquele que acreditar nele, não vai se perder, não vai se estragar, vai ter uma vida eterna. O centro do Evangelho é isso. Deus vem ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, para aquele que acreditar nele, não se estrague, não pereça, vai ter a vida eterna. Então, como que Paulo gerou os coríntios em Cristo? Ele chegou lá, encontrou aquele monte de gente na idolatria, na feitiçaria, na promiscuição, começou a pregar o Evangelho. Falar o quê? De Jesus Cristo, da obra da cruz. Até que alguns foram ouvindo e foram crendo. Quando creram, foram gerados, nasceram de novo e foram gerados em Cristo. Então o Evangelho, o conhecimento do Evangelho é que gera uma pessoa em Cristo. Vocês estão entendendo? É o conhecimento, o encontro com Jesus, a descoberta da existência de Deus em Cristo, a conversão lá do fundo do coração de verdade. Então essa pessoa é gerada, ela entra nessa dimensão pelo Evangelho. Olha, eu posso fazer uma pessoa fazer 10 vezes a campanha de derrubar a muralha de Jericó e rodear uma muralha, ela não vai nascer de novo. Quer dizer, as muralhas são os seus problemas, rodeia que isso vai cair. Ela pode fazer isso, ela não vai nascer de novo. Só vai nascer de novo quando tem um encontro com Jesus Cristo de verdade. De verdade, não é? Não é falar assim, eu vou lá na igreja, foi legal, gostei do louvor. Não, precisa ter um encontro, recebê-lo de verdade. Só assim a pessoa vai ser gerada em Cristo, entrar nessa dimensão, vai passar a ser um filho de Deus. Então, para gerar uma pessoa, você tem que pregar o Evangelho, e pregar, e falar, e falar, e falar. Às vezes a pessoa vem, vai ouvindo, não entende nada, até que um dia acontece, ela é gerada. Encontrei Jesus, nasci de novo. Então Paulo gerou os coríntios pelo Evangelho, não é? Vocês estão entendendo ou não? Como é que uma mulher gera uma criança? A semente masculina vai lá no útero dela, fecunda ela, tem um prazo de 9 meses para aquilo ir crescendo, se desenvolvendo, até que chega o tempo de dar à luz. Isso é uma gestação, é ser gerado. Então o Evangelho cai, a semente vem. Aquilo vai ter um trabalho no coração, na mente da pessoa, até que aquilo brota e se torna uma coisa viva, real, ela nasce por dentro. É a coisa mais linda que existe, é quando você vê alguém. As pessoas se emocionam, eu estava com uma dorzinha no braço, agora orou, sumiu, né? Aí entrei aqui uma dor no olho, né? Agora a oração forte, sumiu. O milagre mais extraordinário é quando o indivíduo nasce de novo, nasce por dentro, é salvo. Essa é a coisa mais extraordinária que existe, gente, né? O que a Bíblia diz? Há júbilo diante dos anjos de Deus quando? Por um pecador que se arrepende, por uma alma que é salva, mexe com os céus esse acontecimento. Esse é o coração de Deus, é como alguém é gerado em Cristo. Está bem claro isso no seu coração? Então qual é a nossa função principal? É gerar as pessoas pelo Evangelho em Cristo. Não é tentar resolver os problemas delas primeiro. Os problemas vão ser solucionados com o tempo, depois. Mas é que ela tenha conhecimento da verdade, seja gerado, nasça de novo. Encontre a verdade de verdade, né? Então como que Paulo gerou? Ele fala assim, pois eu pelo Evangelho vos gerei dentro da arca, em Cristo, ali dentro, guardar, né? Nós estamos em Cristo agora. Os salvos estão em Cristo. Vamos ver outra coisa que Paulo vai dizendo aqui, olha, Efésios capítulo 2, vamos lá, Efésios capítulo 2. Olha como nós fomos, aonde nós fomos criados. Efésios capítulo 2, versículos 5 a 7. Olha o que ele diz. E estando nós mortos nos nossos delitos, como nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais, ela é em Cristo. Depois eu vou falar sobre isso. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém escolha. Pois somos feituras deles, criados, olha lá,
criados em Cristo. Onde nós somos criados? Olha lá, em Cristo, lá dentro da arca. Então, quando eu creio em Cristo, sou salvo pela graça. Eu sou criado por Deus, a nova criatura. Nós estamos falando da nova criatura. A nova criatura surge lá no Espírito. E ela é criada em Cristo. Ela já está nessa dimensão em Cristo, onde nós estamos, dentro da nossa arca. Essa arca é o projeto de Deus, está guardada pelo poder de Deus. E não adianta o diabo querer fazer alguma coisa, ele não penetra, é impenetrável, não tem como destruir esse projeto de Deus. Não tem como. Então nós somos criados em Cristo. Então quando aquela pessoa encontrou Jesus, nasceu de novo, foi gerada de novo pelo Evangelho, foi criada em Cristo, nasceu, está em Cristo. Agora ela vai, o que precisa fazer com essa pessoa nova? Precisa começar a mostrar o que é o Evangelho para ela, mostrar os primeiros passos, trabalhar. Não adianta levar ela para a corrente da libertação no dia seguinte, ela não vai entender nada. Tem que pegar ela e explicar agora o que Jesus veio fazer, trabalhar parte por parte. É isso que vai libertar e mostrar para ela o que é que aconteceu com ela, o que é ser salvo de verdade. Aí pega a pessoa, vai lá, ó, você tem 8 demônios. A pessoa fica assim, não ensinou nada, ela nem sabe de nada. Aí começa a ficar perturbado, porque só fala de demônio na cabeça dele. Então você vê um monte de crente perturbado, porque não conhece qual é o Evangelho. Então com medo, guerra, medo o tempo todo. Só sabe isso, não tem paz, né? Então foram gerados em Cristo, através do Evangelho, a vida eterna. Nós fomos criados em Cristo, né? E nascemos nele, né? Tivemos vida juntamente com Cristo, e a vida eterna está em Cristo. Romanos 6, 23, olha lá, Romanos 6, volta um pouquinho. Romanos 6, 23, onde está a vida eterna? Olha lá, geralmente a gente fala isso só para o pecador, né? Romanos 6, 23, vamos ler o 22 também, olha lá. Agora, porém, libertados do pecado. Presta atenção, olha, libertados do pecado. Na cabeça de muitos não entende isso. Olha lá, agora, porém, libertados do pecado, transformados. Não foi eu que me transformei. Fomos transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora olha lá. O salário, qual é o pagamento pelo pecado? É morte. Mas e o dom gratuito de Deus? É a vida eterna. E a vida eterna está onde? A vida eterna em Cristo, na arca. Olha aqui, ó. Onde está a vida eterna? Em Cristo. Eu estou nele agora. Eu estou na arca, estou em Cristo. A vida eterna está ali. Fora dele não tem vida eterna. Não tem. Então, onde está a vida eterna? A vida eterna está em Cristo. Na arca. Ele é a nossa arca que vai flutuar sobre todo esse mal que está no mundo e vai nos manter salvos, seguros. Né? Você acredita nisso? Que vai nos fazer sobreviver a tudo isso, enfrentar tudo isso. Tudo em volta da arca no tempo de Noé estava sendo condenado, mas aquela arca, aqueles homens que estavam ali dentro estavam sendo preservados e guardados por Deus. Então acredita nisso. Primeira coisa que você tem que entender é que você é incapaz de ser um crente perfeito. Você já entendeu isso? Quem não entendeu isso, ele vai se matar para ser uma coisa que nunca vai chegar a ser. Então nós nunca seremos um crente perfeito. Você pode se esforçar para um monte de coisa, mas olha bem como você falha na trajetória. Você sabe que precisa orar, mas não ora como precisa. Né? Tem tanta coisa que tem que se fazer e você percebe que você está sempre devendo, não consegue fazer tudo que tem que ser feito. Então quando você entende que você é incapaz de ser um crente perfeito, é uma coisa boa. Que aí vem a crise e fala, meu Deus, né? Quando você entende isso, você descobre que você é incapaz de guardar-se a si mesmo. Você é incapaz, por mais que você tente, seja sincero, por mais que você tente, aponta um dia que você não teve um pensamento errado, enganoso, mentiroso na tua mente. Aponta.
Apontar um dia que você acordou de manhã, hoje eu só vou pensar coisa boa, positiva. Não dou meia hora para você estar negativo. Não consegue. Não consegue. Então quando eu descubro que eu não consigo, aí que eu vou entender a grandeza de estar dentro da arca, guardado por Deus, que a minha capacidade é Ele. Nada vem de mim. Eu sou salvo e guardado pelo poder de Deus. Aí eu descubro a dependência dEle. E Ele sabe que eu não consigo ser. Só que nós não sabemos. Quando a gente começa na vida espiritual, nos primeiros anos, a gente vai que nem um trem, né? Acha que é capaz de tudo, que é poderoso para tudo, e vai conseguir tudo, e acredita, tá que nem Pedro. Ainda que todos te neguem, eu não vou te negar, eu vou dar minha vida por ti. Aí Jesus falou o que para ele? Antes de cantar o galo 3 vezes essa madrugada, você vai me negar. Antes de cantar o galo, vai me negar 3 vezes. Não, ele não concordou, mas ia. Não ia. Já cantou o galo na sua vida e você negou ele antes? Não. Isso é bom. Isso é bom. Uma grande descoberta é quando o homem olha para Jesus, olha para a Bíblia e fala: Senhor, eu preciso te confessar uma coisa. Eu não consigo ser o que a Bíblia pede para mim ser. É muito para mim. Então, Senhor, se o Senhor não operar, eu vou estragar tudo. Ser humilde não é só chegar diante de Deus: ó Deus, eu sou um miserável, eu sou um pó. Ai, se eu vou pôr a boca do pó, ai, tem misericórdia. Isso é uma farsa. Isso é a religiosidade. Ser humilde é quando você chega diante de Deus e fala assim: Senhor, por convicção eu descobri que eu sou incapaz de te agradar como tem que te agradar. Eu sou incapaz. É quando Deus olha e fala: agora você está começando a entender. Aí você vai aprender a depender dele. Agora, quando você acha que tem capacidade, você vai fazendo tudo por você mesmo. E acha e vai se iludindo de que está bom. Aí vai chegar um dia da crise. Qual é o dia da crise? Aquele dia que você faz tudo errado, erra tudo, se esconde, mas não fala nada para ninguém. E descobre que eu só consigo ser Deus. Está aqui diante dos meus irmãos. Só consigo ser crente pela tua graça. Só consigo entender a Bíblia se o Senhor abrir o meu entendimento. Eu só consigo falar se o Senhor me dá graça para falar. Aí você está bem mansinho, né? Então fez uma grande descoberta. Uma grande descoberta. Então nós estamos na arca. Se enxergue na arca. Olha, é ouvir e crer. Eu preciso crer. Se está escrito, olha, a vida eterna está em Cristo. Então eu estou em Cristo. Eu tenho a vida eterna. Ouvir e crer. Não volta para a velha aliança, porque a velha aliança é só guerra e inimigo, é só guerra e inimigo. Eles nunca entravam na terra prometida e vinha guerra, é só guerra e inimigo, o tempo todo. O inimigo está na terra prometida, eu tenho que expulsar o inimigo da terra prometida. É só guerra e morte, espada, guerra e morte, espada. Se eu ficar na velha aliança, a minha visão de Deus é guerra, morte, espada, batalha. Eu não entro no descanso de Deus, não entro na arca nunca. Não vejo o evangelho. Vamos para outro texto. Então a vida eterna está em Cristo e Cristo é a nossa vida. Agora, o que nós vamos encontrar dentro da arca? O que tinha dentro da arca? Olha, dentro da arca Noé proveu a comida para os animais, a comida para todos eles, estava tudo lá. Tinha todo o suprimento dentro da arca. Eles passaram aqueles dias todos flutuando até a água descer, mas eles não passaram fome, eles não ficaram doentes dentro da arca, não é? Eles viveram ali aquele tempo todo. Então, vamos ver o que a gente vai encontrando dentro da arca. Romanos 8. Olha, se está escrito isso aqui é verdade. Não vamos dizer assim: ah, mas não é bem assim, pastor, mas e as brechas? Não, por favor. Se está escrito isso aqui, é assim. Então olha lá, Romanos 8:1, agora pois, o quê? Nenhuma condenação há ou existe. Para quem não há condenação? Olha a arca aqui, ó. Para os que estão lá em Cristo. Então aqueles que estão em Cristo já foram perdoados. O pecado deles foi levado na cruz. Eles foram feitos filhos de Deus. Eles já são salvos. O que é ser uma pessoa salva? A gente pensa que ser salvo é assim: olha, encontrei Jesus, estou salvo. Mas só quando eu morrer que eu vou entrar lá.
A salvação tem duas etapas, já falei 1000 vezes isso para vocês. Primeira, a salvação começa aqui na terra. Eu recebo Jesus como único e suficiente Salvador, sou de Deus, sou filho. Deus me arranca da mão do diabo, me transporta para o reino de Jesus Cristo, sou salvo. E as cadeias que me aprisionavam, e o mal que me dominava, Deus destrói tudo, me arranca e me põe a salvo, né? Me liberta. A segunda etapa é quando eu morrer, deixar esse corpo, eu vou entrar na eternidade. Mas a salvação começa nessa vida. Um exemplo. Os egípcios que o faraó foram perseguir o povo de Deus lá em Êxodo, sim ou não? Ficaram cercados, faraó aqui, o mar aqui. O que Deus falou? Levanta o cajado, Moisés, né? Divide o mar aí, que eles dividiram o mar. Passaram a seco. Quando chegaram lá do outro lado, o inimigo foi tentar ir atrás, mandou fechar o mar, não destruiu todos. Quem que fez tudo isso? Foi eles ou foi Deus? Foi Deus. Deus não acabou com o inimigo, não destruiu todos eles afogados, acabou com o exército de Faraó, sim ou não? Eles lutaram? Não. Eles se esforçaram, eles gritaram, oraram muito para aquilo acontecer. Não, Deus determinou, é assim. Isso é salvação para eles naquele tempo. E para nós, eu creio em Cristo, Cristo me liberta, Ele é o Filho, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O problema é que a gente entra na igreja e vamos falar assim, ó, você precisa de libertação, você precisa de libertação. Aí eu estou 10 anos na igreja, eles estão falando assim, você precisa de libertação. Aí eu estou 20, eu estou precisando de libertação. Aí eu estou 25, eu estou lá na sexta-feira, sui. Eu acredito que o diabo está em mim, que eu preciso de uma libertação. Eu não sei o que é ser salvo, gente. Aí você vê um monte de crente na televisão expulsando o demônio deles. Mostra um crente que ficou endemoniado no Novo Testamento. Mostra um dos apóstolos que houve encosto neles. Mostra um crente endemoniado no Novo Testamento que um dos apóstolos vai expulsar o demônio do irmão aqui, ficou possuído, da irmã. Não existe isso, gente. Então o que é ser salvo? Eu creio em Jesus Cristo, agora eu sou filho. Deus me arranca da mão do diabo. Podia ter sido macumbeiro, idólatra, Ele me arranca dali. E as cadeias que me prendiam, Ele arrebenta tudo, que nem lá na velha aliança. Acabou com os egípcios, destruiu tudo, e me transportou e me pôs no reino do Filho do amor de Deus. Neste reino eu tenho a redenção, sou livre. Agora o crente que encontra Jesus, ele não sabe disso. Então o que a gente tem que fazer? Aceitou Jesus, espera, eu preciso cuidar de você. Vou te ensinar o que é ser salvo, quem é Jesus. Você precisa ficar 1 ano com um crente novo, 1 ano e meio, 2 anos, cuidando dele até ele entender o que é ser salvo, o que é ser crente. Porque senão ele vai olhar para a televisão, vem aqui, a sua vida vai mudar, vai tomar um banho de descarrego. Aí ele vai lá, ele não aprendeu, ele vai crer nisso, vai ficar enrolado a vida dele, porque não sabe o que ser crente, que quer ser salvo. Olha a responsabilidade da igreja de ensinar a verdade. Aí você vê a igreja imitando, dando banho de descarrego em outras igrejas também. O que é isso? A responsabilidade de pegar um crente novo, mostrar o caminho, lutar até que ele saiba andar pelas pernas dele e não vai ser enganado. Então o que é ser salvo? Eu creio em Cristo. Olha, você tem que ouvir e crer. Então quando eu creio em Cristo, meu filho, nasci de novo, fui gerado. Deus me pega, me liberta da mão do diabo. O diabo fica assim, ó. Nada, não tem poder para nada. Me transporta, nós vamos ler isso. Me põe em Cristo na arca, ali agora Ele vai cuidar de mim. O filho dele vai cuidar de mim, ele vai trabalhar e tudo vai ser condenado em volta, mas eu estou ali dentro. Estou guardado pelo poder dele. Está claro isso? Então Romanos 8:1, agora, nenhuma condenação existe. Para quem? Para os que estão aonde? Olha a arca aqui, em Cristo. Então, não há mais condenação. Pastor, mas eu ouço as pessoas dizerem assim, você vai estar diante do trono de Deus. Né, você vai ser julgado, né? A gente ouve isso, sim, nós vamos estar diante do trono e ser julgado, não para ser condenado.
pelas nossas obras, por aquilo que fizemos sendo salvos, mas não para ser condenado. Olha lá, João 6, mas é 5. João 5:24, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo. Olha lá, não entre em juízo. Olha, se Jesus disse isso, é assim. Vou ler de novo, João 5:24. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê em quem naquele que me enviou, ela tem no presente, já agora, a vida eterna. Não entre em juízo, mas já passou do quê? Da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Então, se eu crio nele de verdade, eu não vou entrar em juízo. Eu sou liberto da condenação eterna. Eu não sou mais condenado. Eu criei, me arrependi, sou salvo. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Já passou o tempo do verbo. Passou. Então nós que cremos, já passamos da morte para a vida. Agora que juízo nós vamos ter? A prestação de conta de tudo aquilo que fizemos com a verdade, para ter um galardão grande ou um galardão pequeno. Mas estar diante do trono para ser condenado, a nossa condenação já caiu na cruz, eu já sou salvo. Cristo, eu já criei que Ele levou o meu pecado, as minhas maldições, tudo na cruz, Ele já levou. Eu creio ou não creio? Eu não vou ser mais condenado, Ele me salvou. Agora eu não entro mais em juízo. Passou da morte para a vida. Então agora, nenhuma condenação. Qual condenação que Noé teve ali? O mundo foi condenado, mas ele estava guardado dentro da arca. Então em Cristo nós não somos mais condenados, nós somos salvos. Ah, pastor, isso é fácil demais. É fácil para nós. É fácil para nós, mas pensa bem, Deus se fazendo um homem. Jesus teve que deixar toda a glória dele, vir aqui nascer de uma virgem. Pensa nisso. Nascer num corpo humano como o nosso, mas sem pecado. Viver aqui aqueles 30 e poucos anos, ir para a cruz e ficar pregado ali e ser maldito no meu lugar. Deus em forma de homem fez isso. Isso não é pouca coisa. Para mim é de graça, mas para Ele, nós não entendemos o que é o Deus na cruz. Nós não entendemos. Se todo mundo entendesse de verdade, ninguém ficar pregando agorado, essas coisas. Ia mostrar a verdade, a cruz. Ia mostrar a verdade. Para Ele Ele se esvaziou, foi para a cruz, e ali Ele disse, está consumado, e todo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali. Para Ele foi difícil, mas Ele fez isso. Então eu só recebo a parte boa pela fé, porque o preço que tinha que ter sido pago foi lá, nele. Você acredita na obra da cruz? Acredita que o sacrifício de Jesus é perfeito, não teve falha, que o sangue dele é perfeito, eficiente, e que acabaram-se os sacrifícios, que toda a justiça de Deus se cumpriu na cruz? Se você enxergou isso, você está satisfeito. Se não enxergou, você vai tentar justiça própria, fazer coisas para tentar substituir aquilo que foi feito ali. É o que mais se prega. Faz isso, faz aquilo que você está fazendo para Deus, não é o sacrifício, olha os montes de jejum, olha os votos, aquele monte de coisa, para tentar alcançar o que foi dado de graça. O que Ele alcançou na cruz por nós foi dado de graça. Então agora não há mais condenação. Então nós não somos condenados mais. Nós não estamos debaixo de condenação. Pastor, e os pecados? Você confia no que foi feito na cruz? Você acredita que ali Ele pagou o preço? Repare bem, a gente olha a cruz assim, ó. A gente olha a cruz assim, passado e o presente. Mas a cruz, ela vai para todo o nosso futuro. O sacrifício é por toda a existência da raça humana, desde Adão até o último homem que vai nascer nesse mundo. A cruz, apesar de acontecer no tempo, ela é fora do tempo. Ela abrange toda a existência da raça humana na Terra. Para nós é passado, mas ela é um passado que projeta a eficácia lá no futuro. Não tem prazo de validade na cruz. Então até os pecados futuros que ainda você vai cometer e eu vou. Se dissermos que não temos pecado,
somos mentirosos e a verdade dele não permanece em nós. Aponta um homem que não peca. Pode ser o homem líder da igreja que se fala de mais santo. Eu duvido que não vê uma tentaçãozinha lá dentro dele de olhar para outra mulher. Duvido. Conheço a natureza humana. Duvido que ele só tenha pensamentos perfeitos na vida dele. Não tem, gente. O problema está aqui dentro. Vocês entenderam? Então, todos nós pecamos em pensamentos, em palavras, né? Aponta uma pessoa que não julga a outra. O mais espiritual olha aquele que ele acha que é menos espiritual. Esse aí, a palavra foi para ele, era para ele, mas ele fala que foi para ele. Então a obra da cruz do perdão alcança todo o nosso futuro. Eu não quero pecar mais, não quero errar mais, mas eu não consigo não errar. Então o sacrifício perfeito vai lá no meu futuro, até o último dia da minha vida. Então chega diante de Deus e fala: Senhor, reconheço que sou falho mesmo e que peco, e tudo isso me limpa. Entende? Não tem prazo de validade a obra da cruz. Agora, se eu só olhar a cruz, passado e agora, e não ver o futuro, então eu vou me sentir debaixo de condenação a cada dia. Cada dia que eu for dormir, eu preciso falar assim: Deus, escreve de novo meu nome no livro da vida. Eu andei no metrô, eu olhei o que não devia, eu cobicei o que não devia, eu pensei o que não devia, não falei nada. Do lado de fora eu estava maior santão, mas dentro se passou tanta coisa na minha cabeça. A hora que aquela moça desceu na escada rolando: pastor, eu não queria, Deus, eu não queria olhar, mas olhei. Eu não queria julgar aquela pessoa, mas eu olhei para ela, pensei assim comigo, condenei ela. Só que ninguém viu, todo mundo só viu meu paletó e minha gravata. Mas e o coração? Você entende que você é defeituoso, de verdade, falha todo dia. Que se não é aquela obra da cruz, nem salvo a gente seria. Então agora, pois, nenhuma condenação há para quem? Você está em Cristo, está na arca, então não há condenação para você. Não há condenação para você. Davi mandou matar a mulher de Urias. Ele adulterou com ela, ela ficou grávida. Ele chamou Urias da batalha. Falou: vai deitar com essa mulher. Ele pensou que ia deitar com a mulher e ia cobrir aquele pecado. Mas ele falou: não, meus irmãos estão lá na guerra, eu jamais faria isso. Aí Davi mandou uma cartinha, mandou por ele na frente da batalha e ele morreu. Davi não matou ele, aquele homem? Por que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque a lei não se cumpriu em Davi. Cometer adultério tem que ser apedrejado até a morte. Não está escrito assim no Velho Testamento? E Davi foi um homem segundo o coração de Deus e foi perdoado. Vocês entendem isso ou não? Imagine agora que a cruz existe e o sangue foi derramado. Se naquele tempo ele obteve um perdão sem o sangue de Jesus. Imagine agora o perdão de Deus, a grandeza do perdão de Deus em Cristo. Então vamos ver outras coisas. Romanos capítulo 3. Olha como Romanos ensina isso. Romanos capítulo 3. Versículo 21. Ele diz assim: mas agora sem lei se manifestou o que? A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que acreditam, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe, aonde? Olha a arca aqui, ó. Em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado sem punição os pecados anteriormente cometidos. Então nós somos justificados, versículo 24, de graça, mediante a redenção que há onde? Existe aonde? Em Cristo Jesus. O que é a redenção? Eu já até cansei de falar essas coisas com vocês. O que é a redenção? A
Havia escravidão no Brasil, eram trazidos irmãos da África, eles trabalhavam no engenho, no plantio do café, eles eram escravos, eram pessoas compradas. Eles tinham um senhor sobre a vida deles, mas um dia, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Repare bem, não foi os escravos que se libertaram pelo seu esforço. Uma autoridade assinou a Lei Áurea, o fim da escravidão. Aqueles homens que eram escravos se tornaram livres da noite por dia, por um decreto, por uma lei. Vocês entendem que isso é redenção. Então, Cristo é o nosso Redentor. Ele é o Redentor. Então, quando eu creio em Cristo, Ele me libertou da escravidão dos grilhões, me libertou. Ele é o meu Redentor, a redenção está nele. Eu sou uma pessoa salva, liberta, acabou. Ele na cruz já assinou a Lei Áurea através do seu sangue, acabou. Eu sou redimido. O que é uma pessoa redimida? Deixou a escravidão para nunca mais ser escravo. Acabou. O que eles pagaram? Não pagaram preço nenhum. O que eles fizeram? Não foi o jejum deles que fez Princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Não foi o voto, nem o sacrifício. Não foi nada que eles fizeram. Alguém fez separado deles e os beneficiou e deu a eles a redenção de graça. Então onde está essa redenção? A redenção que está onde? Nós estamos na arca. Então a redenção verdadeira, o fim do cativeiro, está em Cristo. Eu estou em Cristo. Olha o que eu vou encontrando em Cristo. A redenção. Eu sou uma pessoa redimida. Demora anos. Eu era 20 anos crente. Eu lia isso, não entendia, gente. Não entendia, era uma coisa estranha para mim. Eu vivia só na guerra. Pregação só Velho Testamento, Velho Testamento. Isso aqui era uma coisa fechada. Mas quando eu entendi que eu era livre, então o que a gente tem que fazer? Pela fé, Deus, eu não vou me submeter mais nada que me escravize. Se eu sou livre, eu creio. Se eu sou um redimido de verdade, como está aqui, então pela fé agora eu vou provar isso. A fé torna a coisa viva. Geralmente as pessoas querem fé assim, ó. Eu quero fé para ter uma casa, fé para ter coisas que satisfaçam a avareza dela. Isso é fé humana, não é fé bíblica. A fé bíblica é olhar para um texto, está escrito, crer de todo o coração e eu vou vivê-lo acreditando que é isso. Eu tenho a informação correta, está escrito isso aqui, então eu creio nisso e vou experimentar, vou viver isso que está aqui. Se isso aqui é verdade, eu vou viver. Tu começa a exercitar fé na Escritura, até que aquilo se torna real, vivo, dentro de mim, na minha mente, na minha vida, eu vou desfrutar da verdadeira palavra de Deus. Então nós temos a redenção. O que é que está te prendendo? Essa mentalidade que está sempre amarrado pelo diabo, sempre um mal está na tua vida, sempre estão te cobrando. Sabe essa mentalidade que escraviza? Solta isso, enxerga a tua liberdade na cruz. A redenção está onde? Na arca. Então eu encontro a redenção na arca. Agora eu preciso ter coragem. Porque a mentalidade religiosa, esse sistema religioso, ele quer manter sempre as pessoas presas, dependente de um líder, dependente de uma oração forte, dependente de uma liderança, de um apóstolo, dependente de alguém poderoso que tem dons. Sabe, o povo é um coitado e tem um cara que é bom, que ele é ungido, e todo mundo depende daquele cara. O cara virou um Deus. Não, o justo vai viver pela sua própria fé. É você que tem que viver pela tua própria fé, não dependendo de ninguém. Oração forte é a tua. Se você acreditar, não precisa nem gritar, basta crer. Então você vê uma massa dominada, o indivíduo é o bom, todo mundo fica lá, amém, amém, amém. Aí vão pegar as fronhas dele para ter um soninho bom, para dar um dinheiro para ele, dizer que você vai dormir bem. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Você vai viver pela tua fé, não é pela minha. A minha fé não vai fazer nada por você. Porque você que tem que crer, não sou eu. O justo vai viver pela fé do vizinho, viver pela sua própria fé. Então olha para a Escritura, olha a redenção. Você está em Cristo.
Senhor, eu vou começar a desfrutar disso agora. Agora eu vou começar a pôr a planta do pé nessas verdades. Eu vou entrar nisso e explorar essa verdadeira liberdade, essa alegria da salvação, esse gozo de conhecer Jesus, acreditar que Ele me arrancou do cativeiro, me arrancou, me recuso a ficar 7 vezes gritando por alguma coisa para sair da minha vida, sendo que em Cristo aquilo já saiu. Eu nunca enxerguei isso, eu nunca criei. É a redenção. Vamos lá para Efésios. Efésios, olha lá. Efésios capítulo 1. Olha o versículo 7, mas nós vamos ler desde o versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Aonde? Nas regiões celestiais, Então, tudo que Deus tinha que me abençoar já me foi dado. Mas onde estão estas bênçãos? Aqui na terra? Não. Nas regiões celestiais. Olha lá, tudo está preparado. Tudo me foi dado. Em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Ah, pastor, isso aqui é uma heresia, pastor. Como pode estar na Bíblia? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quer dizer que o mundo nem existia, nem eu. O Senhor já me escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor é presciente, já viu tudo, já realizou tudo. É isso mesmo. Não está aí? Assim como nos escolheu nele quando antes da fundação do mundo, nos escolheu para ser o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ela nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, ela em Cristo, nele, temos a redenção pelo seu sangue. Já temos. O que é a redenção? Fim da escravidão. E os pecados, pastor, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Já derramou em toda sabedoria e prudência. Então, nós temos a redenção pelo sangue. Então, o crente fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Ele acha que é uma palavrinha mágica para falar assim: o diabo, ele falou do sangue de Jesus, vou correr, né? Primeiro, o sangue foi derramado como uma oferta a Deus, não tem nada a ver com o diabo. Quando o sacerdote entrava com sangue dos animais na velha aliança, aquilo era oferecido a Deus, não era ao diabo. Então o sangue de Jesus é uma oferta a Deus, não tem nada a ver com o diabo. O que esse sangue fez por mim? Me comprou com seu próprio sangue. O que Pedro diz? Não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que você foi resgatado da vã maneira de viver. O sangue me resgatou, me trouxe para Deus. E nós temos a redenção pelo seu sangue. O fim da escravidão. Você acredita que você é redimido pelo sangue? Então o sangue de Jesus tem poder para mim. Me comprou para Deus. Me purificou de todos os pecados. Me justificou. Me resgatou da vã maneira de viver. Mas Deus, o que eu fiz? Não fiz nada. Eu só preciso acreditar que Ele já fez. Porque Ele já fez. Ele fez tudo, sabe? Isso é a graça de Deus. Deus me dá de graça o que eu nunca poderia ter e faz por mim o que eu nunca poderia fazer. É graça de Deus, já aconteceu na cruz isso. Então nos abençoou, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de todos os pecados. De quantos pecados, pastor? Remissão dos pecados. O que é a remissão? Deus passou assim um rodo, fez assim, e não se lembra mais de tudo que eu fiz. Ele me limpou de tudo. Eu ainda lembro, mas ele não lembra. E não quer nem lembrar. Acreditam? A nova criatura está onde? Em Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, vamos lá, Colossenses 1. Vocês vão ficar cansados disso. Colossenses 1, 13 e 14. Olha lá. O que Ele já fez por mim? Ele nos libertou. Ah, não, isso não deve ser verdade. Não deve ser verdade. Quero ver essa turma da televisão, que fica lá 1 hora na televisão, ler isso e explicar para o Brasil.
Em vez de ficar aqui, vem aqui que eu vou te libertar. Falar que meus irmãos, boas novas de grande alegria. Ele te libertou do império das trevas. Jesus na cruz te libertou do império das trevas. Quero ver quem tem coragem para ler isso, em explicar isso, pregar no Brasil. Um indivíduo com horas de televisão ali não fala nada, não lê essas coisas para ninguém. Quer que a turma venda os produtos dele, dá desconto de 50%, pede 1 milhão, 2 milhões, e não fala, não prega essas coisas, gente. Como é que pode isso? Você é associado também? Tem lá o carnezinho da bênção. Em vez de ajudar a sua igreja, fica lá, dando dinheiro para eles distribuir azeite, né, orado. Estou brincando com você, isso vai para a internet, a turma fica braba. Pode ficar, não tem problema não. Olha lá, ele nos libertou do império das trevas. Pastor, eu li isso aqui, ó, eu li isso aqui. Entrava um parafuso na minha cabeça e falava, não, Deus. Eu estava no meio que fazia batalha espiritual. E quando a gente ia fazer batalha espiritual, dava uma folha desse tamanho, tinha lá uns 150 nomes de demônios. Então eu ficava assim, demônio tal, eu te amarro agora em nome de Jesus. Demônio tal, tinha que falar o nome de 150 demônios. Para amarrar tudo para fazer a batalha espiritual. Isso que é o inferno. Demônio que trabalha na área, tranca a rua, pomba gira, demônio Maria Moulão, está amarrado, eu desfaço. Depois de fazer tudo isso, já está cansado, não dá nem para orar mais. Está cansado. Aí agora eu luto com você, anjos, vão lá, anjos, que a espada eles embanhada, corta eles no meio e tal, e tal, e tal. Era pior que uma partida de futebol. Aquilo dava uns 40 minutos, estava todo mundo com a língua assim, cansado. E no dia seguinte tinha que fazer tudo de novo. E quando ia fazer a vigília, era horas fazendo isso, pelo amor de Deus. Trabalhava a semana toda com um sono terrível, tinha que ficar, tá amarrado, demônio X, demônio Y, agora é sua vez, agora passa aqui, agora aqui, vai pro abismo e não volta mais. Vai pro abismo e não volta mais. Mas na quinta-feira eu estou falando a mesma coisa, com os mesmos nomes, ele voltou do abismo, não ficou lá. Não ficou lá, não deu certo. Aí vem um questionário assim na batalha espiritual. Qual a sua fé do passado? Eu era católico, eu era espírito, eu era macumbeiro. Quais demônios que trabalho de macumba você fez? Isso e aquilo. Aí vem a líder. Senta aqui, vamos orar. Você era católico, agora eu renuncio isso, renuncio aquilo, eu quebro as maldições. 2 horas, voltando ao passado. Mas eu sou uma nova criatura, na cruz já foi desfeito tudo isso. Se eu fui macumbeiro, já era, não sou mais, sou crente, salvo. Liberto agora, acabou, nenhum demônio do passado tem efeito. Não, se você fez um trabalho para aquele demônio, o mal dele está na sua vida. Mas eu sou salvo, Cristo me salvou. Como é que eu tenho aliança com ele ainda? Eu sou uma nova criatura. Isso é terrível, isso acaba com a igreja, deixa todo mundo doido. Ele nos libertou do império das trevas, acreditam? Ó, está escrito aqui. E nos transportou, olha, nos libertou e não deixou a gente lá, nos transportou. Transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, em Cristo, na arca onde nós estamos, no qual, nele, nós temos o quê? Nós temos a redenção é real para nós, acabou a escravidão. Eu não sou mais escravo do diabo, não sou mais escravo de nada, eu sou livre agora. Temos a redenção, outra tradução diz assim, acrescenta, pelo seu sangue, e os pecados, sempre a redenção aliada aos pecados e a remissão de todos os pecados. Então todo crente salvo é um liberto do império das trevas, ele não precisa toda semana ir no culto de libertação, pelo amor de Deus. A pessoa fica 5 anos numa igreja, a igreja fala, toda sexta-feira tem muita macumba, tem muito isso, vem no culto de libertação, e o indivíduo vai acreditando lá, e sai, toda semana tem que falar para sair a mesma coisa, nunca saiu. Ele está lá, aí dá uma rosinha, aí dá um olhinho, aí dá uma chavinha da vitória, aí dá a chavinha da casa própria, aí dá o envelope de ouro, envelope de prata, envelope cinza, né? Aí ele fica nisso aí uma vida inteira rodando e não acorda, gente. Não acorda. Aí você fala assim, você é liberto do império da treva. Está amarrado.
Vai falar que está amargo, porque não acredita nisso. Olha, não está escrito. Meus irmãos, se tá, quem é que é a garantia da palavra? É Deus. Então olha aqui a grandeza da obra de Jesus. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou, foi tirado lá do império. Ele não me libertou, me deixou na mão do diabo. Ele me arrancou do império das trevas, me transportou e me colocou no reino do Filho do seu amor em Cristo, na arca. Neste reino eu tenho a redenção e os pecados, a remissão de todos os pecados. Posso ir mais 5 minutinhos? Ó, Efésios 2, volta lá para Efésios 2. Olha aqui a nossa posição, olha a nossa posição aqui em Cristo, olha. Efésios 2, olha lá, e juntamente com Ele, presta atenção. Olha, Efésios 2, 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, onde? Em Cristo. Então, qual a nossa posição espiritual? Nós somos ressuscitados com Cristo. E nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Agora, olha no capítulo 1, a partir do versículo 19, olha, Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Presta atenção, olha que está escrito aí, como Cristo é poderoso. Fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, Ele está assentado nos lugares celestiais e eu estou assentado com Ele, estou em Cristo, na arca. Acima de quê? Acima de tudo, versículo 21, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E todas as coisas estão debaixo dos pés de quem? Até o diabo e os seus demônios, as macumbas e as superstições. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de quem? De Cristo. Então nós estamos na arca, sentados com Ele nos lugares celestiais. Se Cristo é o cabeça, a igreja é os pés, é o corpo, é ou não é? Se todas as coisas estão debaixo dos pés, então se a igreja é o corpo, os pés é a igreja. Os pés não fazem parte do corpo. Então olha a nossa posição espiritual em Cristo, assentados com Ele, reinando sobre todas as coisas. Por isso que o crente não é um coitado, não é um monte de gente amedrontada, aterrorizada pelo diabo, fugindo das macumbas, supersticiosa, acreditando em chavinha de plástico, que vai abrir as portas, acreditando numa rosinha morta, que murcha, que é morta, cortada da roseira, acreditando em água do Rio Jordão, que vai me libertar, ou se ungindo com óleo que um cara subiu no monte, enterrou lá, ficou 7 dias lá, agora ele traz, porque ficou 7 desenterrado. Isso é macumba, enterrar coisa, desenterrar para ungir as pessoas. E está um monte de gente agarrando e crendo nisso. Nossa posição é acima da do diabo. Isso é o evangelho, meus irmãos. Ou eu acredito, o evangelho é o poder de Deus, isso é o poder de Deus. Não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para quem? Para todo aquele que acredita no evangelho. Quem não acredita vai cair nesse falso evangelho do medo. Eu vou terminar, tem mais versículos aqui, vamos terminar a semana que vem, a gente entra em outro assunto. Volta lá para o 2 Coríntios, capítulo 5, onde nós estávamos, vamos terminar onde começamos. 2 Coríntios 5, só vamos ler o 17.
E assim, se alguém está em Cristo, nós estamos em Cristo. Quantas coisas nós vimos para essas pessoas que estão em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo lá, é o que? A nova criação. Essa nova criação é os filhos de Deus, é livre. Não fica possessa por demônio. Nela, ela não é casa vazia, porque ela é cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro dela. Essa nova criação não tem espírito de escravidão. Vamos só um pouquinho. Gálatas capítulo 4, vamos lá, rapidamente. A partir do versículo 4, olha lá o que Paulo fala, Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito Santo, que é o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Olha o verdadeiro filho. De sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho, você também é um herdeiro de Deus. Então, Cristo vem e nos arranca debaixo da lei, cumpre. Nós estamos na nova aliança, nos tirou debaixo da lei, nós somos adotados por Deus, nascemos de novo como filho. E porque eu sou filho, Deus enviou o Espírito Santo no meu coração. De sorte que nós não somos mais escravos. Não está escrito, você não leu isso aqui? Se está escrito é verdade, eu não creio em outra coisa a não ser nisso aqui. De sorte que você não é escravo, você é filho. Se você é filho, você é herdeiro de Deus. Então não somos mais escravos, gente. Acredita nisso? É a verdade. É a verdade. Está aqui, ó. Agora, eu queria tanto ligar lá na Bandeirantes de sábado, que é um desfile de pregadores lá, e ver um indivíduo daqueles ler um texto desse, explicar 1 hora explicando e mostrando para a igreja que eles são filhos e não são escravos. Gostaria tanto de ver isso. Vê se alguém tem coragem de ir lá pregar isso. Receba, Deus vai te dar vitória. Receba, 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 receba. Pessoal, estou precisando de 1 milhão para pagar o programa. Você quer ser um associado? Você quer vender os meus produtos? É de graça, 50%. Seja um vendedor. Só que você tem que pagar antes no cartão. Se não vender, eu tomo prejuízo. Por que não lê isso, não explica isso para o Brasil? Estão com a mídia na mão e não fala essas coisas. Fico ansioso. Se eu tivesse só 5 minutinhos no sábado, numa bandeira, só 5, eu lia isso aqui para eles. Deus abençoe vocês. Sexta-feira a gente vai continuar